Olá, gente querida, paz de Deus, paz do Senhor para você que me acompanha, você que está aí do outro lado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo, né? Queridos, que alegria estar aqui mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos. Você está pronto, preparado? Não é tempo de se preparar, não. É tempo de estarmos prontos. Aí eu pergunto para você: você está pronto? Queridos, nós temos que estar prontos, porque o noivo pode chegar a qualquer hora. E quando o noivo chegar, a noiva tem que estar pronta. Ela não pode estar se preparando, não. Ela já tem que estar prontinha para subir para as bodas. Então, eu quero que você reflita aí, você está pronto? Você está pronta? Se Jesus chegar hoje, à meia-noite, como que ele vai te encontrar? Como que você está? Você está pronto? Ou você ainda tem coisas pendentes na sua vida que precisam ser resolvidas? Reflita, pense nisso. É tempo de estarmos prontos, é tempo de nós estarmos desconectados deste mundo, das pessoas, estarmos conectados, à atmosfera do céu, conectados ao Espírito Santo de Deus, vivendo em santidade, aguardando e apressando, né, a volta do nosso Deus, o nosso Rei, que em breve virá. Então pense nisso, queridos, isso é sério. Então vamos pensar nisso, meus irmãos. Nós temos que estar prontos, o tempo de se preparar já passou. Você esteja atento aí aos sinais, né? Aos sinais que o Senhor, Deus eterno, deixou na sua palavra. Nós já passamos do tempo de nos preparar, de nos aprontar, tá? O tempo é de estarmos prontos. Então, se porventura ainda tem algo pendente na sua vida, corre para você colocar em dia, que o tempo de estarmos preparados e pronto é agora. Não deixe para amanhã, porque Jesus pode não voltar amanhã, mas ele pode te chamar amanhã. E se ele te chamar amanhã, pode ser que ele não venha amanhã, pode ser que ele não venha esse ano, mas e se ele te chamar? Se ele chamar o seu nome e te recolher? Então, meus irmãos, nós temos que estar pronto todos os dias, tá certo? Então, vamos. Hoje, o estudo de hoje é polêmico. Eu vou até tomar uma aguinha aqui, ó. Hoje é polêmico o assunto. E antes de eu entrar aqui no assunto, né, do capítulo 6 de Gênesis, que é muito polêmico, que há muitas linhas de interpretações, de entendimento. E aqui eu quero dizer para você que eu não estou obrigando e nem dizendo que você tem que crer da mesma forma que eu creio, né? Se você não crê da mesma forma, amém, Deus te abençoe. Mas eu estou expondo aqui aquilo que o Senhor Deus tem me dado de entendimento, é isso que eu vou passar aqui. Então, queridos, antes de nós estudarmos aqui o capítulo 6, pega aí a sua Bíblia enquanto eu vou falando aqui. Eu quero deixar aqui uma frase do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Messias. Uma frase que ele disse para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que é tão realidade nos dias de hoje, né? E essa fala de Jesus, né? Ela tá não só aqui nesse evento dos discípulos no caminho de Emaús, mas Jesus ele repete essa frase em outros contextos, né? Das suas pregações, né? Do seu ministério. Então, Jesus diz para aqueles homens, né, que não reconheceram Jesus, porque Jesus não se mostrou como ele era, né? Mas Jesus disse assim, ó, depois de ouvir dele,
o relato, né? Ele relatou para Jesus todos os acontecidos que havia acontecido em Jerusalém nos últimos dias. Não sabia que estava conversando com o próprio Messias. Então ele conta, né, o relato. E depois que ele conta, Jesus diz assim para eles, ó. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, né? Em outras passagens, Jesus fala como vocês são duros de entendimento, duros de coração, tardios de entendimento, como vocês demoram a pegar as coisas, como vocês demoram a entender as coisas. E isso se aplica nos dias de hoje, como as pessoas demoram de aprender, de entender. A mente está fechada, a mente está bloqueada. Por quê? Porque nós temos que fazer uma desconstrução daquilo que nos foi ensinado. A vida inteira nós somos ensinados erroneamente. E isso não é o pior. O pior é nós pegarmos tudo isso, jogarmos na lata do lixo e recomeçarmos com o Espírito Santo de Deus nos instruindo. Quando Paulo, né, o próprio Paulo diz que tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele jogou sem valor nenhum, ele jogou fora tudo aquilo que ele tinha aprendido, né, para aprender de Cristo, para aprender com o Espírito Santo. Então a questão não é como nós fomos ensinados. A questão é o que nós fazemos quando a verdade chega até nós. Será que nós fazemos igual o Paulo? Jogamos fora aquilo que nós aprendemos no passado, mas que não vai nos edificarmos e aprendermos e deixarmos o novo de Deus nos transformar, né? Então é isso que acontece. A mente da gente foi tão acostumada, né, com muitas mentiras e ensinos errados, que quando a gente ouve a verdade, parece ser coisa absurda, a gente fica assustado. Mas nós precisamos pensar macro, né? Porque pensa que você, né? Eu vou falar de mim, o meu caso. Eu fiquei muitos anos em uma denominação, semanalmente repetindo ritos religiosos, e era sempre aquelas mesmas coisas, não havia crescimento espiritual, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Não há evolução, não há crescimento. Então, você passa praticamente a sua vida inteirinha nas mesmas coisas que você aprendeu, não há evolução nenhuma, não há crescimento nenhum. Então, para nós, né, entendermos aquilo que o Senhor Deus quer se comunicar a nós, nós precisamos lançar fora o vinho velho. Nós precisamos, né, deitar o vinho velho para que o novo, né, seja colocado no lugar. Senão não tem como. Então, vamos à leitura aqui do capítulo 6 de Gênesis, né? No último estudo eu falei para vocês que há um hiato de tempo no acontecimento das coisas, né? Lembrando que a geração pós-diluviana, antediluviana, melhor dizendo, a geração que foi antes do dilúvio, que foi destruída no dilúvio, foi a geração de Adão. Foi a genealogia de Adão. Noé era descendente de Adão, né? Estava na genealogia de Sete ali. Então, todo aquele povo que foi corrompido, né? Toda aquela maldade extrema ao ponto do próprio Criador dar fim naqueles humanos, né? Nós precisamos entender isso. A Terra não tinha tantos anos de criação, né? Tinha alguns, de certo, que eles viviam muitos anos, né? Eles viviam muitos anos, mas ali eram os primórdios, o princípio da criação, né? Então você imagina
que o princípio da criação já ter chegado no nível de pecado tão grande a ponto do próprio Deus, né, vir ali com juízo e destruir aquele povo todo. Então vamos ler o texto, ó. O texto diz assim, ó, capítulo 6, vou ler até o versículo 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nascerem filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Vocês conseguem enxergar que não há uma continuidade da história, que é um resumo? Aí o versículo 4 diz assim, ó: naqueles dias haviam néfilis na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado. Homens famosos. Então, eu vou parar aqui um pouquinho, né? Na Bíblia, há dois versículos que eu tenho conhecimento. Se tem mais algum, eu não tenho, eu desconheço. Mas a Bíblia tem 2 versículos que falam justamente sobre os filhos de Deus. Então, esse título, Filhos de Deus, ele não é dado ao ser humano, né, a pessoas. De certo que todos são filhos, porque todos foram criados. Então, se nós formos pensarmos, né, na questão criacional, Deus criou tudo e todos. Então, tudo e todos, né, hipoteticamente seriam filhos. Mas esses filhos aqui, ó, filhos de Deus, ele não se referem a humanos, se referem a anjos. E aí tem um texto, né, lá no livro de Jó, é o segundo texto onde faz referência aos filhos de Deus, que diz assim, ó, capítulo 1 de Jó, versículo 6, diz assim, ó: ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles. Então, o livro de Jó relata que os filhos de Deus, né, eles foram se apresentar perante Deus, e Satanás foi junto. Então, quem eram esses filhos de Deus, né, que se uniram, né, com mulheres humanas, com as filhas dos homens? Porque vamos pensar, vamos analisar como muitos defendem que os filhos de Deus eram os homens, os valentes daquela época, e as filhas dos homens eram as filhas de Caim. E aí nós nos perguntamos como que 2 pessoas humanas normais podem dar à luz e originar gigantes, né? Como 2 pessoas normais, né, podem originar gigantes, né? Então, eu não creio que os filhos de Deus, como está descrito aqui, eram os homens, né, os descendentes de Sete, né, como muitas pessoas defendem isso. Sabe qual é a questão, meus irmãos? A questão é que nós estamos muito no âmbito natural das coisas e desprezamos o sobrenatural. Muitos de nós esquecemos que Deus é espírito, que os anjos são seres espirituais, que nós também somos espíritos, que nós vivemos, né, em uma dimensão espirituais com esses seres que estão aqui, né?
Então, se Deus é espírito, o seu reino, né, é um reino espiritual. Se nós somos espírito, qual é a dificuldade de nós entendermos o sobrenatural? O sobrenatural, ele é real. Ele é algo real, ele só não é visível, mas ele é real. Nós não vemos eles, mas nós vemos a manifestação das suas ações. Então, quando eu vejo, né, muitas pessoas questionarem, né, da possibilidade, né, que não há possibilidade desses anjos, né, terem tido relações com as mulheres, né, porque os anjos, na visão deles, eles não podem procriar, né, mas nós vemos que os anjos, eles se transfiguram, eles podem se transformar em um ser humano, em outros objetos, inclusive. Os anjos, quando eles aparecem nas suas aparições na Bíblia, eles aparecem em corpo humano, em aparências humanas, comem, andam, falam como humanos. Então, se os anjos, eles podem, né, falar como humanos, tomar a forma de um ser humano, né, como nós vemos em vários relatos da Bíblia, a Bíblia está cheia de relatos de aparição de anjos mesmo, que vieram aqui, os anjos lá, né, em Sodoma, né, que foram resgatar Ló. Como que eram esses anjos? Eles estavam como seres humanos, transfigurados como seres humanos, como humanos. Então, é impossível, né, nós termos uma mente, não é que é impossível, é possível. A maioria das pessoas, elas não querem enxergar o sobrenatural, elas querem trazer tudo para o campo natural. Se elas não podem provar, se elas não podem ver, né, é um monte de geração Tomé, então elas não creem, porque a mente delas está ali, ó, eu tenho que ver, eu tenho que pegar, porque se eu não ver e se não tiver explícito, eu não creio, né? E Deus não se revela para quem não crê. O próprio Jesus disse para Tomé, né? Porque viste, agora vocês creem, na verdade vos digo, felizes são aqueles que não veem e creem. Então, meus irmãos, os filhos de Deus, né, como descrito no capítulo 6, né, de Gênesis, e aqui no capítulo 1 de Jó, esses filhos de Deus não se referem a humanos, se referem a anjos, né? E aí, como eu disse no vídeo passado, como que nós vamos entender, né, o capítulo 6 de Gênesis, estudando o livro de Enoque. Aí entra mais uma questão. As pessoas foram tão doutrinadas a acreditar que esses livros não são bíblicos, que eles não entraram no cânon sagrado, que elas não aceitam, elas rejeitam, e aí elas não vão mesmo entender a verdade. Então vai ficar a história contada, né, pela sua denominação, pelo seu líder, de que dois seres humanos, né, naturais, normais, originaram seres monstruosos, como eram eles, né, os gigantes, que contaminaram a terra ao ponto de Deus, né, salvar uma única família e destruir a terra inteirinha por causa de dois seres humanos comuns que tiveram, né, filhos, uma linhagem de gigantes. Isso não tenho nem palavra para dizer, mas é inacreditável que alguém não consiga enxergar, né? Porque, olha só, se os filhos, né, de Deus eram a linhagem de Sete, né, os filhos de Deus, tem um precedente também nessa história.
Nós precisamos entender que Adão, né, ele tinha uma estatura alta, né, de 6, os seres humanos eles tinham de 6 até 8 metros de altura. Eles já não eram tão pequenos, né, como os seres humanos de hoje, como a nossa geração de hoje, que foi, né, rebaixada, não chega nem a 2 metros. Mas os primeiros seres humanos na Terra, né, a primeira linhagem, a linhagem de Adão, eles eram pessoas altas, né? Alta, então você imagina, né? Eles já eram altos e esses néfilins, né? Eles eram gigantes, né? Então é impossível entender essa história se nós não crermos, né? Que esses anjos, né, esses sentinelas, esses anjos caídos, né, eles misturaram a sua semente e o seu DNA com o DNA humano para corromper a humanidade e tentar destruir o plano de Deus. Vocês lembram no vídeo passado, quando eu citei Gênesis, onde Deus ele fala que colocaria inimizade entre a semente, entre a descendência da serpente, né, e a semente da mulher, que é Jesus. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. Quando Deus dá a sentença para a serpente, né, Satanás ele sabe que o meio que Deus ia usar para destruir ele seria através da mulher, através de um útero que iria gerar, né, o Messias. E esse Messias que ia ser gerado pelo útero de uma mulher ia destruir ele. Então, qual foi o plano dele, né? Qual foi o plano dele? Corromper as mulheres, porque se ele corrompesse as mulheres, se as mulheres tivessem corromper a humanidade, Jesus não tinha como vir ao mundo. Então ele ia lançar o hibridismo, né? Um ser híbrido, né? Misturar a semente dele, né? Com a semente da mulher, porque o útero da mulher é um portal, é o portal que traz a vida a este mundo, né? É o útero da mulher. Então, o que acontece? Essa foi uma estratégia de Satanás, porque se ele contaminasse as mulheres, destruísse as mulheres, como que o Messias ia vir ao mundo? Então, ele achou que, usando essa estratégia, ele ia impedir que Jesus viesse ao mundo, nascesse do ventre de uma mulher e destruísse ele. Olha só, eu quero citar aqui, ó, vou ir nessa Bíblia aqui que tá mais fácil. O livro de Judas, porque Judas, ele fala desses anjos caídos, né? Então vamos lá, ó. Livro de Judas. Judas só tem um capítulo só. Então vamos ler a partir do versículo 5 do livro de Judas, que diz assim, ó. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creem. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, como que Judas, né, ficou sabendo desses anjos que estavam presos, né, em trevas, esses anjos que deixaram as suas posições, né, estudando o livro de Enoque, porque toda essa informação aqui desses anjos, né,
que deixaram as suas moradas e se misturaram, né, com as filhas dos homens, é justamente o que está escrito lá no livro de Enoque, né? Então, olha aí, ó, continuando, ó. De modo semelhante a esses anjos, olha só, presta atenção. De modo semelhante a esses quem? Os anjos, a esses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Sodoma e Gomorra se misturaram como os anjos em relações sexuais antinatural. Lê aí na sua Bíblia para você conferir, ó. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem por exemplo. Então, Judas deixa claro que esses anjos, né, que caíram, esse sentinela, eles se corromperam em relações sexuais, né, antinatural com as filhas dos homens. E olha o que Pedro diz aqui, ó, em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim, ó: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, o que Pedro está falando aqui? Ó? Pedro está falando justamente sobre a condenação desses anjos que estão presos para ser julgados no dia do juízo, da destruição e de Noé, que foi reservado. Então, é o contexto do dilúvio, tá claríssimo. Olha aqui, ó. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Esses anjos, eles estão aprisionados, eles estão presos, né, para ouvir a sua sentença no dia do juízo, né? Ele não poupou o mundo antigo, olha aí, ó. Prendeu os anjos e destruiu o mundo diluviano, porque estava corrompido por eles. Olha aí, ó. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, queridos, o que acontece? Segundo o livro de Enoque, esses anjos, eles eram sentinela, eram 200 anjos que Deus colocou eles aqui na terra para proteger os humanos, os seres humanos, né? Para guardar os seres humanos. E esses sentinela, esses anjos, eles desejaram, eles acharam lindas as filhas dos homens, eles ficaram encantados com a beleza das filhas dos homens e desejaram elas e fizeram um complô, né, para que eles, né, possuíssem essas mulheres que está no relato do livro, né? Amanhã eu vou trazer o relato do livro. O livro, ele vai detalhar como que foi a história, como que esses anjos se juntaram justamente para que todos eles cometessem o mesmo pecado, gerar o caos no mundo e assim vir o dilúvio, né? Deus, se ele não tivesse destruído esses gigantes, né, esses néfilis, não ia sobrar ninguém na terra, porque segundo o relato de Enoque, eles estavam destruindo tudo. Então eu não creio que Deus destruiu a terra
né, que Deus resetou a sua criação, né, com poucos anos, né? Porque se nós formos analisarmos o tempo, não tinha tanto tempo que a humanidade tinha sido criada para ela ser totalmente destruída. Não faz sentido isso, não faz sentido. Por que que não faz sentido? Porque a Gênesis 5 relata que a partir de 7, né, começou-se a invocar o nome do Senhor. Se a geração de 7 era uma geração que invocava o nome do Senhor, né? Se era uma geração santa, como que essa corrupção chegou nesse nível, a ponto de Deus ter que destruir tudo e todos? Agora, eu vou ler aqui só mais uma vez, rapidinho, para você ver como está resumido, né? Como está resumido, olha só. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, então isso quer dizer que foi no começo, né? Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então, olha só, Deus, ele diminui a longevidade do homem, né? O homem, nenhum homem da história chegou a viver 1000 anos, mas, né, o que viveu mais viveu 969 anos, né? Quase 1000 anos. Mas eu fico pensando, né? Todos eles, tanto os descendentes, né, de Caim, né, que seriam as mulheres, para muitos, né, estudiosos da Bíblia, diz que essas filhas dos homens eram as filhas de Caim, né, e os filhos de Deus eram a descendência de Sete, né, ambas na mesma condição, né, nasceram, né, sob pecado, mas o casamento em si não seria um pecado tão grande a ponto do Eterno destruir tudo, destruir os seus animais, destruir a natureza, destruir tudo que ele criou, né? Por conta de uma relação entre pessoas, né? Vamos dizer assim, que as filhas de Caim não serviam a Deus e os filhos de Sete serviam a Deus. E eles se casaram. Como se fosse um jugo desigual. Alguém que não serve a Deus casar com alguém que serve a Deus. Isso não é motivo para Deus, não seria motivo para Deus destruir, né? Até porque Deus deu o direito de todo ser humano escolher servi-lo ou não. Então, não há explicação, não tem como achar que Deus destruiu, né? Só por causa do aumento do pecado, porque quando a gente vai estudar a história, a gente vai ver que o pecado já chegou num nível tão grande, a gente vê pela cidade de Nínive e outras cidades, né, também, que a violência, né, chegou assim a um extremo assim, insuportável, e nem por isso Deus destruiu tudo. Então, eu creio no livro de Enoque, eu creio no relato do livro de Enoque, para mim faz todo sentido, encaixa perfeitamente, né, aqui na história. E aí, o versículo 4 aqui para a gente finalizar, né? Naqueles dias haviam néfilis na terra e também posteriormente, porque os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e ela lhes deram filhos, e eles foram os heróis do passado, homens famosos. Esses heróis do passado, homens famosos, são os heróis da mitologia grega. Vocês já ouviram
os heróis da mitologia grega, que eram os semideuses, né? Odin, Poseidon, Zeus, já ouviram falar? Que os deuses, né, do Olimpo tiveram relações com mulheres e originaram esses semideuses, né? Vocês acham mesmo que tudo isso que Hollywood mostrou, que a mídia mostrou nos filmes, é tudo ficção? Não é, meus irmãos, não é ficção. Não é ficção, é a realidade. Esses anjos que eram poderosos, né? Eles tinham poder, conhecimento, sabedoria, como está descrito no livro de Enoque. Eles ensinaram as ciências ocultas para essas mulheres. Eles ensinaram coisas que Deus, né? Que Deus condenava, conhecimentos que estava reservado, que esses anjos não poderiam passar. Né? Em contrapartida, a gente começa a se perguntar da onde vem todo esse conhecimento, da onde vem toda essa tecnologia, esse conhecimento, de onde vem tudo isso, porque Deus não ensinou isso, né? Deus não ensinou isso, mas se Deus não ensinou, alguém ensinou. Então, ó, na continuação aqui, ó. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. O Senhor Deus, ele separou uma família, um patriarca, um homem, para recomeçar o seu projeto, para dar continuação no seu projeto, já que agora, né, ele precisou destruir toda a sua criação, acabar com tudo aquilo que ele havia feito, né? Agora Deus, por causa da desobediência desses anjos, porque essa rebelião desses anjos não tem a ver com a rebelião de Satanás. A primeira rebelião de anjos, né, foi a rebelião de Satanás. Satanás e a corja deles, eles não são demônios, eles são principados e potestades, né? Os demônios, eles são origem desse sentinela, dessa segunda rebelião de anjos, desses anjos caídos. Então, há uma diferença, né? Há uma diferença. Em cima, nos ares, os principados e potestades, lembra que Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e sangue, que era contra principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais. Então, Satanás e as suas legiões, eles estão nos ares. Esses que estão embaixo, né, são espíritos, né, são os demônios espíritos desses filhos dos anjos, junto com as filhas dos homens, que foram os néfilis, que foram destruídos no dilúvio, mas o espírito deles estão vagando sobre a terra hoje, né, e causando muita destruição. Os pais foram presos, que é esses anjos, os sentinela, eles foram aprisionados no dilúvio. Os anjos caídos, os sentinelas, eles foram aprisionados, né? Como Pedro disse, estão presos lá para julgamento no final de todas as coisas. Só que os néfilis, os espíritos, os gigantes, os filhos deles que morreram no dilúvio, os espíritos deles se tornaram demônios. É esses espíritos que estão por aí, nos terreiros, no espiritismo. Eles pedem comida, eles pedem bebidas, né? Eles fazem todas essas coisas. Por quê? Porque na vida terrena deles aqui, eles comiam, eles bebiam, eles praticavam tudo isso. Por isso, né, eles continuam, né, os seus espíritos, eles continuam pedindo isso, pedindo comida, pedindo pinga, pedindo pipoca, né, pedindo essas coisas. Eles continuam. Acredite você, se você quiser. Se você não quiser também, você tem todo o direito de não acreditar. Mas essa aqui é a verdade. Então, ó,
aqui vai contar. Vou fechar aqui o capítulo 6 rapidinho. E amanhã eu vou ler o capítulo do livro de Enoque, que vai detalhar tudo essa história, como que foi feito. Ó, essa história da família de Noé ainda está dentro do capítulo 6, você viu? Que os primeiros versículos do capítulo 6 é resumo de resumo. Aí aqui, ó, a partir do versículo 9, conta a história de Noé. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. A terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que eu vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seu filho. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Meus irmãos, eu quero falar uma coisa aqui em relação a isso. Deus, ele pede para que Noé prepare uma arca. Antes do dilúvio, Deus com certeza recolheu aquele que foi justo naquela geração, porque todos que ficaram eram ímpios, né, e morreram, né, junto com os néfilis. Então, queridos, olha, meus irmãos, uma coisa importante aqui, ó. Deus pede para que Noé faça a arca, prepare essa arca, né? E Deus pede para que Noé armazene mantimentos, armazene comida, né? Tem coisa, meus irmãos, que Deus faz quando nós não podemos, quando há uma necessidade extrema e nós não podemos, um caso impossível, Deus age. Mas naquilo que é possível e depende de nós, nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Deus poderia fazer, né, um milagre e aparecer na comida? Poderia, mas Deus não fez isso. Noé teve que fazer. Noé teve que guardar a comida, toda a comida, todo o mantimento, para os dias que ele fosse passar ali naquela arca, não só para ele, mas para os animais. Quando José, lá no Egito, né, quando vem a seca, né, Deus não opera milagre, não. Deus faz a parte dele, manda chuva no tempo certo. Mas quem teve que armazenar tudo e guardar para o dia da dificuldade foi José. Deus deu a estratégia, Deus deu a ideia, mas José teve que fazer a parte dele. Meus irmãos, Deus dá estratégia para os seus filhos.
Deus vai operar naquilo que é impossível, mas aquilo que é possível e depende de nós, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos preparar. Nós temos que usar as estratégias que Deus nos dá, os métodos que Deus nos dá. Nós temos que estar preparados, né? Usar com sabedoria os recursos que Deus coloca nas mãos da gente. Pedir para Deus sabedoria, para que Ele nos ajude a usar os recursos que Ele nos dá com sabedoria. E a sermos estrategista, né? E não colocarmos Deus à prova. Então, se preparem, guardem, estoquem, estejam preparados. Você já viu aquela frase? Espere o melhor, mas se prepare para o pior. Eu digo isso para você. Espere o melhor, mas esteja pronto para o pior. Se não acontecer, louvado seja Deus, você não vai perder nada. Mas se acontecer e você não estiver preparado, você vai sofrer. Então, aprendam, queridos, aprendam a usar de estratégia, a usar de sabedoria, né? Que Deus deixa revelado por meio da sua palavra. Queridos, nada é novo. Tudo que Deus deixou na sua palavra é atual e serve para nós hoje, tá bom? Vou encerrar aqui o vídeo, já passou bastante tempo, e no próximo vídeo eu vou ler o capítulo do livro de Enoque, que vai explicar justamente o desfecho da história dos sentinelas dos anjos caídos, tá bom? Queridos, vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu nome santo, agradecemos, Pai, por mais um dia na tua presença, pelo teu cuidado, pelos livramentos que o Senhor nos dá, Pai, pelas bênçãos concedidas, pelas estratégias que o Senhor nos dá de guardar, de armazenar, de nos prevenir, Senhor, de não te tentarmos, de confiarmos em Ti, mas também de fazermos a nossa parte. Pai, eu quero pedir, Senhor Deus, por cada um dos teus filhos na terra, que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre de todo mal, que o Senhor nos capacite com o poder dos altos céus, com a unção do teu santo e bom Espírito, para que nós possamos, Senhor Deus, resistir ao inimigo e permanecer firme, Pai, diante da tua presença. Que nós possamos nos fortalecer e fortalecer outros também. Que nós possamos ouvir, Pai, a voz do teu Espírito Santo falando a cada um de nós, nos instruindo, nos ensinando, Pai, como vivemos, como andarmos, como utilizarmos os recursos que o Senhor Deus tem colocado nas nossas mãos, como vivemos com sabedoria, Pai, nessa terra, como dependemos de Ti, Senhor Deus, esperarmos em Ti, confiarmos em Ti. Pai eterno, fortalece a nossa fé, nos dá, Senhor Deus, porção dobrada do Teu Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a avançar nesse mundo de trevas, a sermos luz, Senhor Deus, tochas acesas, Senhor Deus, a dissipar, Pai, toda a escuridão. Pai Santo, tem misericórdia de nós, perdoa, Pai, os nossos pecados, nos ajuda, Pai, a crescermos na graça e no conhecimento da Tua palavra, que a Tua palavra, ela nos limpe, nos purifique, Senhor Deus, e nos santifique cada dia mais. Pai eterno, que cada um dos Teus filhos estejam prontos, Pai, que cada um dos que estão aqui possa estar prontos, e Pai Santo, se alguém aqui que não está pronto ainda, Pai, que o Senhor desperte essa vida, desperte essa alma, Senhor, para que ela fique pronto, para que ela conserte, Pai, as suas veredas, para que ela venha, Senhor Deus, a consertar a sua vida contigo, Pai, que ela venha fechar as brechas, Senhor Deus, e arrumar, Senhor Deus, aquilo que precisa ser arrumado, perdoar, Senhor Deus, aquilo que precisa ser perdoado, e que cada um dos teus filhos esteja prontos, Pai, hoje, Senhor, o dia é hoje, a hora é agora. Então, Pai Santo, nos ajuda, Pai, nos dá força para fazer aquilo que nós precisamos fazer, e permanecemos de pé, Senhor, para que quando o novo voltar, Pai, todos nós possamos ser achados, Senhor Deus, dignos, Pai, do Teu Cordeiro Santo, e que nós possamos estar, Senhor Deus, esperando, Pai, pronto, Senhor Deus, quando Teu Filho Santo e bendito voltar,
Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa porção da tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Pai, nós não queremos ser tardios, Pai, no entendimento. Nós não queremos, Senhor Deus, ser nécio de entendimento. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso intelecto. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender. Abre, Pai Santo, a nossa visão para que nós entenda a tua palavra e não sejam enganados. Para que nós possamos viver e sermos, Pai, santificados e fortificados por elas. Pai Santo, toma a vida de cada um de nós nas tuas mãos. Nos usa como instrumento poderoso aqui na terra para fazer a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É isso aí. Fiquem todos na paz do Senhor. Jesus transborde amor no seu coração. Porque o amor, ele tudo sofre, tudo suporta. E é esse amor de Jesus que vai nos fortalecer para suportarmos, para perdoarmos e para permanecermos, tá bom? Queridos, cheiro, meu povo, até o próximo vídeo.